E aí pessoal, tudo bem? Professora Letícia Chambarelli de Física. Hoje mais um conteúdo para você. Na verdade vai ser uma continuação da aula que a gente estava fazendo passada, falando sobre o Teorema de Stevens. Agora a gente vai fazer uma aplicação, tá bom? Aqui eu coloquei uma situação na qual a gente tem uma parte aberta, sei lá, um lago, um oceano, um mar, não sei. E aqui eu estou querendo avaliar como é que ficaria a pressão nesses pontos aqui de A até E devido a determinadas profundidades. Aqui eu estou colocando o fluido como água e essa água tem densidade de 1 grama por centímetro cúbico. Lembra que eu falei para vocês na aula passada que a cada 10 metros na água, com densidade de 1 grama por centímetro cúbico, essa pressão ela aumenta em 1 atm. Bom, como isso daqui é uma parte aberta, a gente precisa lembrar que a gente está envolto aí por uma camada de ar, né? Uma camada de pressão atmosférica, vamos dizer assim. E aí, já que isso daqui está aberto, não está fechado, então a gente vai ter uma ação aqui de uma pressão chamada pressão atmosférica. Essa pressão atmosférica ela vale 1 atm e os objetos, né, como estão na presença dessa camada de ar, eles vão sofrer essa pressão que é a pressão exercida por esse ar que vale 1 atm. Mas devido a ter uma profundidade e a gente tem uma coluna de líquido, também vai ter uma pressão chamada pressão hidrostática. E aí então eu vou ter que pensar que vai ter a pressão atmosférica, que é devido ao ar, mais a pressão devido à coluna daquele determinado fluido. E aí a gente vai aproveitar o bizu, que a cada 10 metros aumenta 1 atm, para a gente determinar quanto que vai valer a pressão em cada um desses pontos. Bom, o que eu tenho que pensar? Aqui eu tenho 5 metros. Se eu tenho 5 metros, se 10 aumenta 1 atm, então os 5 metros tem que aumentar meio. Então eu vou ter 1 atm da pressão atmosférica mais meio atm devido a essa profundidade de 5 metros. Então a minha pressão ali no ponto A vai ser de 1,5 atm. Então, repara que 1,5 atm vai ser a pressão total ali naquele ponto A. Se por acaso fosse um reservatório fechado, a gente não teria pressão atmosférica e teria apenas a pressão devido a essa coluna de líquido. Mas como está aberto, tem que considerar aquela parte lá do ar, tá bom? Aqui no ponto B, repara que eu estou com 20 metros de profundidade. Então, se a cada 10 metros aumenta 1 atm, como eu tenho agora 20 metros, então serão 2 atms. Então, eu tenho 1 atm, que é da parte da pressão atmosférica, mais 2 atms, que é devido à coluna de líquido. Então, no total, eu tenho 3 atms. Repara que a cada 10 aumenta 1, a gente pode pensar assim. Sim, Net, ó, eu tô vendo aqui que é 20, só que passou a ser 3. Então tem bizu para isso? Tem. O que você vai fazer? Toda vez que você tiver uma profundidade assim, você vai voltar uma casa decimal e vai somar um algarismo, tá bom? Uma unidade. Então a gente vai pensar assim, ó, 35, volta uma vírgula, 3,5, mais 1, 4,5. É isso que você vai fazer no dia da sua prova. Então você vai ver, ó, que é 1 mais 3,5. Isso aqui vai dar 4,5 atm. Essa aqui é a pressão total naquele ponto. Quando eu falo de 70 metros, volta a vírgula, 7 mais 1, 8. Então vai ser 1 mais 7, 8 atms. Repare que eu não preciso ficar avaliando, né, cada ponto ali, quanto que vale cada pressão. A gente pode fazer só voltar a vírgula e somar 1. Ah, claro que só vale esse bizu quando a gente está pensando com a densidade de 1 grama por centímetro cúbico. Aqui são 400 metros. Isso aqui caiu numa prova de EAR, tá bom? Na prova da EAR ele falava que tinha um submarino e aí estava uma certa profundidade de 400 metros, aí ele dava a densidade do fluido, dava a gravidade da Terra, dava um monte de dado. E aí ele perguntava qual era a pressão no ponto E, por exemplo, devido a um submarino que estava localizado aqui. O que você tinha que pensar? Bom, 400 metros. O Let mandou o bizu. O que você vai fazer? Volta a vírgula, soma 1. Voltei a vírgula, era 400, voltou uma vírgula, 40. Mais 1, 41. Era só você marcar 41. Ah, meu Deus, muito bom, né? Então, 1 mais 40 igual a 41 atm. E detalhe que lá tinha as respostas bem parecidas, sabe? Então, ele poderia gerar uma certa confusão. Bom, continuando aqui o nosso conteúdo, a gente vai agora para o princípio de Pascal, que é o quê? Acréscimos de pressão fornecidos num determinado fluido são transmitidos por todos esses pontos do fluido de maneira integral. Como se fosse mais ou menos o quê? Você vai acordar, vai escovar seu dente, né? E aí você vai usar a pasta de dente. Quando você aperta o tubo, independente se você apertar no meio, se você apertar na ponta, que tem sempre uma briga, né, em relação ao tubo de pasta de dente,
Dependendo de onde você apertar esse tubo, você sabe que lá em cima vai sair pasta de dente. Por quê? Você está provocando uma pressão aqui e essa pressão ela acaba sendo transmitida por todos esses pontos do fluido, de maneira integral e também nas paredes desse reservatório. Uma consequência que a gente faz, né, de aplicação do princípio de Pascal é o freio do carro, a prensa hidráulica, que a gente vai ver aqui, porque os pontos são transmitidos, a pressão é transmitida de maneira integral. Só para você ter uma ideia, vamos supor que eu tenho um ponto de um fluido que ele já tem uma pressão de 2 atms ali, tá bom? Aí alguém fez um acréscimo de pressão, acréscimo, soma, tá bom? 3 atm. Bom, se eu já tinha 2, alguém provocou num determinado ponto um acréscimo de 3, então eu já sei que naquele ponto agora eu tô com 5 atm, porque 2 que já tinha, mais 3 desse acréscimo. Então, somando os dois, 5 atm. Aqui, pela consequência de a gente saber que a pressão ela vai ser igual, né, nessa parte da pressão atmosférica, já que dessa pressão exercida nessa prensa hidráulica, como essa pressão ela é igual, então o que eu tenho que pensar? Se eu tenho um êmbolo, na prensa hidráulica você tem êmbolo, 2 êmbolos de áreas distintas, são cilindros, êmbolos diferentes, tamanhos diferentes, diâmetros diferentes. E isso aqui basicamente é aquele princípio que tem quando a pessoa tem um carro para poder levantar e aí você exerce uma força na outra extremidade. Então você tem 2 pressões que são iguais. Essa pressão está envolvida em você fazer uma força numa determinada área, mas como essas pressões são iguais, o que eu tenho que pensar? Bom, se o lado 1 tem o mesmo lado 2 em pressão, eu já tenho que saber que a força sobre a área do primeiro lado tem que ser igual à força sobre a área do segundo lado. Ou seja, quando a gente faz F1 sobre a área 1 igual a F2 sobre a área 2, a gente está tentando descobrir, por exemplo, qual é a necessidade de uma força ser aplicada num determinado êmbolo, já que está sendo aplicada uma segunda força, uma primeira força no êmbolo maior ou um êmbolo menor. O que pode acontecer também? Dessa pessoa não te fornecer a área que tem o êmbolo. Aí o que ele vai fazer com você? Ele vai te dar o diâmetro. Aí você fala assim, demorou então, é só pegar ali e dividir pelo diâmetro. não senhor, calma aí. Quando a gente fala de área, essa área aqui é de uma base em cilindro, tá? Então essa área, ela tem como base a área de πr². E aí quando a gente usa πr² do primeiro lado e πr² do segundo lado, a equação vai ficar assim, ó. F1 sobre πr1² igual a F2 sobre πr2². Eu posso cortar os π's aqui, ó, e vai sobrar o quê? F1 sobre R1² igual a F2 sobre R2². Então, Leti, mas você falou que ele vai me dar o diâmetro. Beleza, se ele te der o diâmetro, você divide por 2 e aí você vai conseguir encontrar o raio, tudo bem? Então, daqui a pouquinho a gente continua.